Na semana passada, o Elísio recordava o Teixeira de Pascoais, que enaltecia o espírito de independência e de liberdade que sempre foi manifestado pelos portugueses. Isso parece ser assim, indiscutível, se o Pascoais o dizia, mas o que nós talvez nos devêssemos interrogar é se esse espírito de independência e de liberdade também se relaciona ou não com o mar. Anabela, o que é que se lhe afigura? Bom, a evocação era do Elísio, portanto, ele recordará melhor o contexto do que quereria aprofundar. Mas eu lembraria que Garrett pôs um Portugal na balança da Europa, dizendo, no final, fala da evolução da Europa, da transformação da Europa, falando de uma Europa balizada entre dois gigantes, é aliás uma formulação muitíssimo interessante, e dizendo que, no fundo, Portugal tinha, na Península, tinha decaído, mas Portugal mantinha a sua independência e fazia por manter a sua independência e jamais se deixaria permanecer não independente, porque, isto é muito interessante em termos de argumentação, porque tinha uma vocação íntima de existir. Isso é muito interessante porque no fundo, há uma dimensão inexplicável nessa persistência, nessa obstinação da independência. E, de facto, se nós olharmos para a localização de Portugal na Europa, nós apercebemos-nos de que Portugal, naquela, e por isso eu trouxe esta imagem aqui ao fundo, neste final, nesta Finisterra, naturalmente está de olhos postos em alguma coisa, e essa alguma coisa é do domínio do infinito, é do domínio do imaginário e do indefinido. E isso é fundamental para, aliás, temos uma imagem muito semelhante, já agora mostro só por uma questão de curiosidade e todos vão e de brincadeira, e todos vão reconhecer esta imagem como paralelística relativamente a esta. Aqui não se vê. Pronto. Aqui assim, isto é o Melancolia, não é? Pronto. O Melancolia do Dürer, que tem ao fundo, de facto, aquela imagem maravilhosa, não é? De um sol, uma luminosidade e que nos mostra o ideal, é o domínio do ideal, é o domínio da espiritualidade, é tudo isso que está em causa no desconhecido. Olhar para a Terra é olhar para aquilo, e portanto para trás de nós é olhar para aquilo que já é conhecido, que é telúrico, que está objetivamente à nossa frente, que tem, evidentemente, os inimigos que conhecemos, os amigos que conhecemos, etc., o território conhecido. Olhar para a frente, olhar para aqui, é olhar para o domínio do desconhecido. E isso domina de tal modo o nosso imaginário que nós vamos ter um poema de Fernando Pessoa, dedicado ao Ulisses, que termina exatamente assim. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre embaixo a vida, metade de nada, morre. Isto significa, no fundo, que a importância desse imaginário foi de tal forma grande que nos mobilizou e justificou uma história. Justificou a união e a identidade de uma comunidade.
pesa embora as clivagens, não é? Mas há alguma coisa que mobilizou uma comunidade em direção ao desconhecido e em direção a uma história que hoje olhamos para trás, é uma história muito maior do que a comunidade foi. Excede largamente aquilo que o número de pessoas dessa comunidade, as capacidades dessa comunidade pareciam anunciar, não é? E, portanto, desse ponto de vista, eu penso que é essa indefinição, desconhecido e fascínio de um além possível que nos fez manter uma independência relativamente àquilo que é a circunscrição do banal, do objetivo e do que nos segura, nos ancora em terra e daí a nossa vocação para aspirarmos a um além de nós. Para A partirmos. ânsia de golpe de asa. Elísio, já que lembraste o Pascoais. Pois, a Anabela Rita, o que falou, de facto, partindo da vocação íntima do existir, de facto é fundamental, é por aí que tudo parte, não é? O Pascoais, quando falava do nosso sentimento de liberdade, fazia-o no contexto da obra A Arte de Ser Português, que ele tinha a expectativa de vir a servir para a educação dos jovens dos liceus. E que ele mas também há ali uma escreveu com um certo sentido de urgência. Portanto, sim, e também uma certa tristeza. Pois. E também uma certa tristeza, porque se calhar, na própria momento da concepção da obra, foi percebendo que provavelmente seria, digamos, algumas ondas que iriam morrer na praia, digamos assim, ou seja, muito poucos ouvidos iriam, e muito poucas almas iriam atender ao que ali estava em causa. Mas a questão da vocação íntima de existir, a Anabela chamou a atenção para isto e definiu-a como esta atenção para o imaginário, para a questão do infinito, do indefinido. Não deixa de ser interessante que, por exemplo, na interpretação que o António Telmo faz no Desembarque dos Maniqueus na Ilha dos Amores, quando ele faz uma interpretação da viagem, os portugueses que saem da sua terra, que vão na demanda da Índia, com os imensos perigos, com as lealdades e as traições, com o enfrentar a beleza e a maldade e a bondade, portanto, ou a fialdade, melhor dizendo, com enfrentar e depois chegando e de regresso, como ele diz, fazerem movimento de ilha, portanto, encontrando essa ilha, e depois com todos aqueles pormenores, como pormenores e riquíssimos de profundidade, não apenas poética, mas em que a poesia se associa de facto e de forma funda à filosofia, e uma visão espiritual dessa filosofia e operativa dessa filosofia. É interessante que uma das expressões de António Telmo é quando o Gama é levado ao alto do monte pela Tétis, e não nos podemos esquecer que já antes o Veloso e o Leonardo, já que uma vez falei nisso, eu quase diria, o Veloso é veloz como a imaginação, e o Leonardo é leonino, é leão, é a vontade, mas ali tem que ser a inteligência criadora que organiza estas duas potências da alma, que é, por um lado, a imaginação e, por outro lado, a vontade, e as orienta num sentido ascensional. E ao chegar a esse ponto alto, e de certa forma mais distante do concreto, até da dureza ou de uma certa barbárie da vida, ele tem a visão daquele globo que ora se levanta, ora se baixa, portanto, ser um fundo e ser uma forma de claramente, portanto, todo igual, portanto, mas a definição que Camões ali dá. E o António Telmo, quando analisa esta passagem em concreto, diz que é precisamente a nossa capacidade de nos interrogarmos, lá está, perante o infinito, até perante o irracional, perante aquilo que ultrapassa qualquer razão. E depois fazemos a viagem de regresso.
Eu estou em crer que a maior parte dos navegadores, ou cada um de nós que se torna nessa ilha, ou que tem essa contemplação, ou que tem essa capacidade de ter visto, lá está, com os tais olhos mortais, o que a vã ciência humana, ou a mísera ciência humana não era capaz de ver, tem uma experiência dessa tal vocação íntima do existir, que é precisamente se põe aí nesse ponto, e regressa à sua pátria. E o que é que ele vai encontrar na última palavra dos Lusíadas? A inveja. Mas também penso que com essa inveja ele é capaz de, fazendo o movimento da terra para o mar e do mar para a terra, trazer consigo não só essa visão espiritual, como aquilo também, lembrando tanto do Afonso Botelho, dizia que, no fundo, esta viagem de descoberta tinha sido uma viagem mais mediada pela estética, ou seja, pela sensação, pela estesia, antes da ética. E eu penso que isto, digamos, é algo de fundamental na percepção do que seja a viagem dos portugueses e obriga-nos, de certa forma, se queremos repetir essa ilha e essa visão que se teve na ilha, se é que alguma vez a conseguimos ter, obriga-nos a replicar nesta terra, nesse sentimento da paisagem que falava o Teixeira de Pascoais, a tentar replicar nesta terra essa ilha paradisíaca. Portanto, o que não impede que continuemos a nossa viagem, ou seja, só que agora a nossa viagem terá que ser essa viagem, se calhar, interior, em busca dessa Índia ideal, pode ser encontrada bem, na criação do paraíso, no meio onde estamos, em redor onde estamos. Não significa abandonarmos o mar, não, longe disso, mas significa vivermos de uma forma, se calhar, mais plena a terra que abandonamos. É claro que a inveja aqui impera. E é dura, digamos assim. Eu não vou comentar a inveja, porque é muito comentado, mas o que o Telmo, de certa forma, aí diz também é que os descobrimentos são uma viagem de iniciação. Uma viagem de iniciação de Portugal, no fundo. E que está ligado, por um lado, ao mar, que é um elemento líquido, e à imaginação, que diria o Álvaro que é uma centelha divina. Que a imaginação não tem a ver com a fantasia, não é? A imaginação é o que é necessário, ou mais necessário, ao homem, e em particular ao poeta, o que é um tema interessante para ouvirmos um poeta como é o Pedro. Mas deixa-me só dizer uma coisa interessante. O António Telmo, a certa altura, a propósito da imaginação, ele refere, salvo erro, num texto que é a apresentação de Álvaro Ribeiro em Sesimbra. Salvo erro é este, um texto pequeno, mas muito tenso. Fala do seu encontro com Álvaro Ribeiro, como é que ele ocorreu. Penso que tinham ocorrido, tinham-se dirigido, agora não me ocorre bem, mas a certa altura dirigiram-se para o Campo Mártires da Pátria. E de certa forma o António Telmo via logo nisto o local onde se encontraram e depois dirigiram-se para o Campo Mártires da Pátria. Mas ele dizia que num segundo, que o Álvaro Ribeiro tinha sido um pouco indiferente, o Álvaro Ribeiro estava com o seu irmão, o Orlando Vitorino, tinha sido um pouco indiferente, mas depois, quando se voltaram a encontrar, o Álvaro Ribeiro tinha-o tratado pelo nome e tinha-lhe perguntado o que é que era para ele a imaginação. E o António Telmo tinha dito qualquer coisa do género, bem, a imaginação é olharmos para a realidade, perseguirmos uma imagem e a partir daí enchermos-la de uma ideia. Qualquer coisa como isto. E o Álvaro Ribeiro teria dito, não, você não segue a imagem que encontra na natureza. Você, pela sua imaginação, você vai criar uma nova natureza, vai criar uma nova realidade. Mas lá está, isto também não significa fantasia. Mas as minhas palavras não dizem, digamos, a beleza e a profundidade daquilo que diz o Telmo. Mas qualquer coisa por aqui. A imaginação como criadora da realidade. Nós esquecemos que o mundo em que vivemos era para os antigos um mundo de imagens. Isto que nós estamos aqui fazendo, nós estamos cruzando com fantasmas. Não é?
Outra palavra muito cara ao Pascoais. É. A melancolia que a Ana Rita referiu, eu vou tomá-la e tentar seguir os passos do Elísio, porque essa melancolia do modo poético, quer dizer, o modo poético é já uma distância a colmatar. Penso eu que eu estou a fazer apontamentos de reportagem ao Pascoais. Não estou a... Isto é o que eu digo. Penso que estou a ser fiel ao Pascoais e tomando aqui ponto de partida da palavra-chave melancolia, que penso que é a melancolia de matrizes, a melancolia de tempos perfeitos, em que cada coisa passa a ser símbolo. Eu agora vou até encontro disso. Pedro, peço desculpa. Sim. Eu não vejo Pascoais como melancólico. Pascoais seria saudoso, que é algo completamente distinto. E eu perguntava até a ligação entre a imaginação, a poética e o mar. Sim. Não pedes pouco, ou não exiges pouco. Mas, exigir não exige nada porque eu sou um liberal. Quer dizer, mas... O que eu estou a tentar dizer é que essa realidade que falha sempre, porque somos todos de um passado imperfeito. Somos para um futuro incerto. E estamos num presente decadente a ressurgir. Mas à partida decadente estamos a falar do Pascoais. E daí a melancolia e eu estar talvez a confundir a saudade como algo mais profundo, enraizado no próprio ser do homem, que requer o símbolo, requer a presença humana, um mesmo espaço do que uma teologia. Quer ser totalmente desperto. E cada coisa e cada pormenor, tento eu interpretar as palavras de Pascoais, não estou aí muito longe, penso eu. Se calhar não utilizei bem a palavra melancolia, mas penso que se poderá se conjugar. Porque há uma insatisfação constante no ser humano e nessa vontade de existir que dizia a Anabel, uma vontade muito assertiva e clara na história e na comunidade e tudo isso. Mas cada pormenor avistado havia de ser por Pascoais um símbolo também. Portanto, aqui saudade, eu vou buscar as palavras da Anabela, não é? Saudade como intrínseco querer existir. A melancolia, talvez a distância dessa impossibilidade de realizar as matrizes para a existência, não é? As matrizes, os grandes paradigmas, como diria o Platão, os grandes paradigmas, a mitologia, mas isso em Platão já é um bocadinho diferente. Por outro lado, eu penso que todo esse movimento saudosista, e até já ouvi falar, era um saudosista, mas não era um saudosista reacionário. Bem, deixemos de bromas, não é? De facto, como parece, é que há uma tentativa de não entrar pelos caminhos da modernidade, que não é só a emancipação dos argumentos da autoridade,
não é apenas a ruptura com a tradição, não é apenas fundamentar o discurso do saber apenas em processos cognitivos, exclusivamente em processos cognitivos. Eu penso que há aí uma luta ingrata dos nossos filósofos. O Elísio dirá de outros, que ele tem muito mais presente, entre a política de então, que era uma política moralista, quer dizer, e não via a interessante confronto com todo esse processo de modernidade, de pensamento e tudo isso, com aquilo que era a visão dos nossos, que é a procura de valores espirituais numa filosofia portuguesa, ou seja, uma filosofia olhando para a história portuguesa, para os mitos, para o saber cá encontrado. E não ceder às aventuras modernistas, quase que solipsistas no seu processo cognitivo. Ora, eu acho que isto era uma luta linda de se tomar, e que politicamente não foi acompanhado, porque desconfiava-se de quem pensava, era tudo um moralismo. O encontro do Salazar com o Elísio, ajuda-me, com o Bernardo. Sim, quer dizer, aquilo foi que não havia capacidade de acolher o que é que estava em causa. Supostamente não terá corrido bem. Mas não podia correr bem, a mentalidade de não abrangia. O Pedro fugiu um bocadinho à pergunta. Fugi sem querer fugir. Foi animado, eu fui animado pelo vento dos nossos queridos ilustres tertulianos. Não é bem uma fuga, é uma animação. Mas queria saudade do Elísio, melancolia por parte da Anabela, que cada um em seu contexto pôs muito bem. Eu é que andei aqui a fazer cruzamentos e tentar ser fiel ao Pascoais. Mas e a Anabela, que estava a falar um pouco mais do símbolo, e o mar é particularmente simbólico para nós, parece-me. Por um lado, é um movimento, dá-nos a ideia de um movimento que a Terra não dá, imediatamente. E, por outro lado, também a consciência, eventualmente, da incoincidência do ser, se assim se pode dizer. Será isso? É exatamente isso. Ritma a vida, por um movimento ritma a vida e diz de algumas das suas leis, ou pelo menos das leis que o povo vai reconhecendo nessa mesma existência, não é? O movimento, e aliás que está de certa forma assim. E que depois se reflete, evidentemente, que é a questão que aqui que também nos traz, e que se reflete na nossa literatura, não é? E o modo como se reflete é que temos que será interessante averiguar. Sim, mas em muitas outras coisas, só para falar da lei do retorno e do modo como o movimento pendular, não é? Da onda que vem, se reflete nisso. Aquele ciclo da vida, exatamente, aquele ciclo da vida, não é? Que nós representamos em N sítios, incluindo a carta do tarot, mas em que a Idade Média projetava a sua visão de que havia uma lei da vida que fazia com que os que estavam em cima, em dada altura, viessem para baixo, e temos de alguma forma essa roda da vida projetada e esculpida no túmulo do Dom Pedro, não é?
e portanto não é por acaso, mas também porque toda a nossa cultura de facto parece estar virada para o mar. Não é por acaso que o Virgílio Ferreira diz da minha língua vê-se o mar, ou da nossa língua vê-se o mar. Não é ele só que vê, quer dizer, há de facto uma constante nas artes, e aliás já tivemos uma sessão em que estivemos a falar disso, das artes, das letras, da imagística, o próprio símbolo, como dizem muito bem, o símbolo vive da nostalgia, dessa saudade da união, não é? O símbolo é uma unidade clivada, perdeu uma das partes. E essa é, se quisermos, a nossa representação até pela religião, não é? É a representação do nosso objetivo quando nós dizemos que vamos em busca do paraíso, não é? Pelo mar dentro, e tentamos ir pondo o paraíso, ou o Preste João, ou o que for, sempre lá à frente e sempre no mar. Curiosamente, sempre no mar. Sempre naquilo que nos devolve uma imagem de nós. E uma imagem em movimento. A Terra dá-nos uma imagem parada. Evidentemente tem o seu movimento, mas tem um movimento muito menos visível, muito menos evidente no minuto, no segundo, no dia. Portanto, as coisas aí são um pouco diferentes, são muito mais... O telúrico é muito mais lento no seu movimento. E o mar não. E depois o mar é aquilo que nos oferece o infinito, ao passo que a Terra nos corta, o olhar alonga-se, não é? Como dizia o Camões, alonga-se comprido. O nosso olhar alonga-se no mar. E normalmente em terra encontra o obstáculo. E esse encontrar do obstáculo de certa forma, é sempre um sentimento de alguma prisão, de alguma limitação. Por outro lado, também o que é curioso é que sempre que nós pensamos a identidade, tendemos a pensá-la à beira-mar, em termos de arte, de letras. Pensemos, por exemplo, no Pátria de Guerra Junqueiro, o exemplo mais curioso. Onde é que ele começa? Onde é que ele se passa? Pois junto ao mar, num promontório, não é? Ainda por cima com uma tempestade, enfim, com tudo o que isso simboliza. E quer Junqueiro, quer Pascoais se dirigem à mocidade, não é? Mas, portanto, é junto ao mar, é diante do mar, é esse palco em que nós encontramos como os antigos encontravam no teatro, na tragédia, nós encontramos, se quisermos, a projeção da voz, a projeção do olhar e a possibilidade de existir. Lá está. Há vários autores, de facto. Há vários autores que têm o lugar no promontório e aí começam as suas reflexões. De facto, a novela muito bem visto. Seria interessante recolher esses aspectos. Eu penso que... Não, ia perguntar ao Pedro se ele estava a lembrar em particular Não, agora não, porque me colheu assim mesmo... Às vezes até serra. Mas lembro-me várias situações. Olha, situações mais tranquilas. Quer dizer, que ninguém esperava para citar, não é? O Simão, quando está a despedir, não é? Ou a Teresa, quando está a despedir o Simão. Estou a falar do Camilo, mas não, eu queria referir-me à poesia e alguns autores, para não falar no Velho do Restelo,
também está à frente ao mar, não é? Que é muito mal lido, o Velho do Restelo. Mas há variedíssimos autores que têm esse palco, como a Anabela Rita disse, e desculpe, não foi uma interrupção, isto é uma conversação, mas despertou para uma série muito interessante. Mas já agora, Pedro, porque é que o Velho do Restelo é muito mal lido? Eu também posso. Enfim, há várias interpretações, mas já agora gostávamos de ouvir a tua. Ixi, desafio com tão pouca preparação que, bom, mas vou ter que me lembrar, não é? O Velho do Restelo é um homem sensato. O que é que ireis buscar mais longe, de mais vasto do que podereis pensar? Vamos ficar por esta imagem. Pedro, houve aqui um problema na internet. Eu tenho que pedir que repitas a citação do Velho do Restelo. Pronto, não é uma repetição, mas é assim. Está o Velho do Restelo como uma das personagens perante o mar que muito bem sugeriu a Ana Rita e que me parece ser, que evoca uma série muito interessante de atores, dos românticos como Camilo até, por exemplo, o Velho do Restelo. O Velho do Restelo diz aonde ides buscar o quê, se aqui tendes o que há de mais valioso, que é da ordem espiritual. No entanto, há uma esperança que o Velho do Restelo não está a ter em conta. E ficam na praia até deixar de se ver na distância essa esperança. Até entrar, como dizia a Anabela e o Elise, por desconhecido. E essa esperança não tem menos nem mais aquele mais valioso tesouro espiritual que está em terra. Portanto, nós abrimos também essa possibilidade, pois o Elísio e a Ilha dos Amores, com o Telmo, cá está essa elevação, é ser homem, mas ser homem pátrio e universal ao mesmo tempo. Universal também. Quando o Gama desfralda a história portuguesa, o rei lá daí. Pedro está a ficar aqui com um pequeno problema. Mas Pedro, mais uma vez tu estás aí a ficar com problemas na internet, estás a falar quando se dirige ao rei, é terminar essa parte e... A ligação está... Sim, mas tens que estavas, quando se dirige ao rei... Quando o Gama se dirige ao rei mostrando, desfraldando a história portuguesa, é para algo ser aprendido. E algo é aprendido em termos de valores, de comportamentos, de modos de ser, de aprendizagens de algo, de ações não corretas. E, portanto, tudo isso é chegar, levar, trazer, também ter a mesma esperança
humana, tanto em quem vai, como eventualmente em quem parte. Em quem fica. Em quem fica, desculpa, em quem fica. O velho do Restelo faz-te sensato, mas é uma sensatez que me parece que deixa aquém a esperança de quem parte, que não é menos que a esperança de quem fica. Pronto, o Camões nas suas oitavas, bom, eu não vou falar das oitavas de Camões, que isso era. Temos que deixar isso então. Não é que não. Temos que deixar mesmo o velho do Restelo para outra. Eu acho que sim. Deixamos o velho do Restelo. Tu apanhaste muitos carneiros. Elísio, nestas analogias que estamos fazendo do mar e da poesia, é curioso porque o Fernando Pessoa, que é sempre tão citado, e hoje não há quem não tenha a sua frasezinha preferida do Pessoa, eu também tenho muitas, não é? Mas um dos mais extraordinários poemas é o Ode Marítima, poemas em português, não é? Que é muito pouco lido e menos ainda referido ou citado. Talvez não seja mau. Mas isto significa que, de facto, a nossa imaginação está ligada ao mar. Sim, eu penso que está. Eu aqui, hoje estamos aqui a falar do tema do mar e da liberdade. E, de facto, nesta vocação íntima de existir, nesta busca da imaginação, eu diria que, portanto, de facto, a liberdade, no mar nós conhecemos o que é isto, a expressão da liberdade. Como? Eu não tenho própria experiência marítima nenhuma, portanto, nunca fui marinheiro, e portanto não tenho, mas aquilo que para mim suscita a presença do mar é primeiro que tudo uma ideia de liberdade construída na errância, que é uma palavra que em português assume o sentido de errar, de viajar, o que significa que para um português, penso eu, na medida em que casou tão bem estas duas palavras, errar e viajar, significa que nós só podemos ser inteiramente livres cometendo erros, mas o mais importante é, de facto, continuar a viagem. E, portanto, um dos sentidos da nossa liberdade é... Ou entendendo isso como aquilo que era a tradição aristotélica e que nós temos perdido, sobretudo na modernidade, que é o possível. A liberdade, que é o possível. O possível. Sim, mas aqui eu queria referir sobretudo a questão de não termos medo. Certo, mas modernamente muitas vezes há a questão de se confundir liberdade com livre-arbítrio. Não é isso. Era para se fazer, para que essa... eu sei que não era... imagino que o teu conceito de liberdade não seja esse, não seja esse o erro, mas exatamente é para distinguir para que as pessoas não confundam liberdade, não haja essa confusão entre liberdade e livre-arbítrio. Não é? Pois, eu aqui queria apenas até focar mais a questão a liberdade como uma possibilidade de não termos medo de errar. E depois havia um outro aspecto importante aqui que me parece que o mar também nos ensina. Com esta liberdade de não termos o medo de errar, portanto não termos o medo de correr riscos, não nos podemos esquecer que o próprio Fernando Pessoa, também na mensagem, diz que é ali Deus pôs o abismo, portanto, no mar, mas também foi aí que escolheu o céu. Portanto, nós temos esta possibilidade na liberdade de vermos, escolher racionalmente o caminho, e neste caso pela beleza e pelo bem, da via, da demanda do que mais importa. Mas há um aspecto importante que aqui se falou e que a certa altura a Anabela Rita começou com a vocação íntima de existir e que a certa altura o Pedro chamou na vontade de existir. São coisas que para mim completamente distintas, a vocação e a vontade. E aquilo que é a nossa, penso eu... E nós não somos um povo de vontade.
Depois, ainda curiosamente também na mensagem, o marinheiro que está agarrado ao leme diz que manda à vontade de Dom João II, quando fala com o monstrengo. Mas depois temos um António Telmo, que interpreta o encontro com o monstrengo com o Adamastor, como o tal Adão Astral, que ele dá uma interpretação que é a superação precisamente da vontade no marinheiro, no capitão da nau. E a superação da vontade dá pela sua inteligência e pela sua sensibilidade. Isto é também o exercício de liberdade, a superação da nossa vontade e, portanto, o afastamento dessa ideia de livre-arbítrio que há pouco o Gonçalo estava a falar, a afirmação da errância e lá está, e olharmos no mar um espelho do céu. E sempre com a ideia de uma demanda, não é? A tal demanda do grau, que era uma das imagens motrizes da nossa viagem, não é? Esse cálice mediante o qual nós conseguiríamos repor aquela unidade perdida do homem com a natureza e dos homens entre si. E eu penso que a grande mensagem das viagens e das demandas dos portugueses tem a ver com isto, repor essa unidade perdida, que nenhuma religião afaste, onde as gnoses se encontram, e repor o paraíso na terra. Eu penso que isto é a liberdade que o mar nos dá. E talvez também a imagem de que o mundo não está feito. Mas isso, se calhar, deixamos para a próxima conversa.